Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Laís. A minha audiodescrição é que eu sou uma mulher branca de cabelo castanho escuro, com algumas mechas loiras. Estou usando uma camiseta de alça preta e atrás de mim tem apenas uma parede para continuar com mais uma aula do nosso curso de envelhecência de formação de professores, do nosso módulo de envelhecimento e declínio cognitivo. A nossa segunda aula é sobre envelhecimento saudável e envelhecimento associado a doenças. Então, começando um pouco para falar de envelhecimento saudável. Bom, o envelhecimento saudável, ele é caracterizado por mudanças graduais e progressivas no organismo, nosso organismo, ao longo do tempo. Então, esse tipo de envelhecimento, ele recebe o nome de senescência. Então, à medida que envelhecemos, ocorrem mudanças físicas em vários sistemas do nosso corpo, como, por exemplo, o sistema cardiovascular, musculoesquelético, nosso sistema imunológico. Então, essas alterações, elas são consideradas normais do nosso tempo, do nosso envelhecimento, conforme a gente vai ficando mais velho. E elas incluem, por exemplo, a nossa perda muscular, a nossa diminuição da capacidade respiratória, diminuição da acuidade sensorial. O que que seria isso? A nossa visão, a nossa audição. Então, por isso, gente, a importância de um estilo de vida saudável, da gente promover esse envelhecimento saudável. Então, o que seria? Mas o que é um envelhecimento saudável? É uma alimentação balanceada, uma prática de exercícios físicos, um convívio social, hábitos de sono adequado. Então, tudo isso é uma ajuda que a gente faz para nós mesmos durante o nosso envelhecimento, para conseguir promover esse envelhecimento saudável. E o que é um envelhecimento associado a doenças? Bom, como o nome já diz, o envelhecimento associado às doenças, ou a senilidade, que é um outro nome que também leva, refere-se a alterações que ocorrem fora dos padrões esperados para a idade. Então, lembra que eu já tinha comentado que algumas dessas alterações, elas são normais? Então, no envelhecimento associado a doenças, essas alterações não são normais no nosso corpo. Então, elas não são esperadas pela nossa idade, elas são fora dos padrões, podendo ser causadas também por fatores ambientais, fatores genéticos, estilo de vida pouco saudável, também as doenças, né, diversas doenças que podem acontecer com a gente durante os anos. Então, essas alterações, elas podem afetar a nossa qualidade de vida e também a funcionalidade, né, causando diversas, assim, modificações. Algumas das doenças associadas que eu comentei para vocês do envelhecimento, entre elas a gente pode citar a doença de Alzheimer, as doenças cardiovasculares, como por exemplo o infarto do miocárdio, o acidente vascular cerebral, né, o AVC, a diabetes, a osteoporose, a artrite, a depressão e também as várias formas de câncer. Então, essas condições, elas não estão presentes em todos os idosos. Então, ela tem uma influência significativa na nossa saúde, na nossa expectativa de vida. Então, assim, comentando mais uma vez, a gente ressalta a importância de um diagnóstico precoce, um tratamento adequado, para a gente conseguir retardar esses efeitos do envelhecimento associado à doença. Bom, então agora falando sobre alguns fatores de riscos que são associados a esse envelhecimento associado a doenças. Então, o que a gente pode citar? Histórico familiar de doenças degenerativas, um estilo de vida sedentário, uma alimentação não saudável. Então, eu coloquei aqui um exemplo de uma alimentação não saudável, mas aí você me pergunta, Laís, então se eu comer um hambúrguer hoje, eu já vou envelhecer fora dos padrões do envelhecimento normal? Não. A gente sempre explica que é o quê? É um hábito de vida. Então, você fazer isso todos os dias, você ter esse costume. Então, a partir daí, que era para ser normal, vira fora dos padrões. Então, o tabagismo, o consumo excessivo de álcool, exposição a ambientes tóxicos e falta de estímulo cerebral. Então, tudo isso são fatores de risco associados ao envelhecimento associado a doenças. Bom, essas foram nossas referências. Foi uma aula um pouco mais curta para vocês. Trouxe também uma leitura recomendada, um vídeo e um podcast que vão ser liberados lá no nosso ambiente virtual. Então, vocês podem ter acesso a eles agora mesmo, se quiserem. Dúvidas, discussões ou comentários, mandem para a gente também no nosso ambiente virtual ou também no nosso arroba do Instagram, que a gente deixa sempre disponível para vocês, e no e-mail também, envelhecência.ufscar.br. Muito obrigada, gente. Até a próxima aula.